Ó, tá na tela a notícia para a gente repercutir na nossa live. O STF prometeu boa vontade a Bolsonaro em 2023 se atos golpistas acabarem. Você está sabendo disso daqui? Pois é, olha só. Presidente Jair Bolsonaro e aliados têm recebido diversos recados dos ministros do Supremo Tribunal Federal, aconselhando que, se o ex-capitão quiser contar com a boa vontade da corte, depois de deixar o governo, deverá atuar para desmobilizar atos golpistas nas portas dos quartéis e parar de fazer questionamentos sobre o resultado das urnas. O portador da mensagem, na maior parte das vezes, foi o ministro Gilmar Mendes, que se reuniu com o presidente da República na terça-feira da semana passada para uma longa conversa e também falou com ministros e pessoas da confiança de Bolsonaro, diz a colunista Malu Gaspar, do jornal O Globo. Eu acho que isso daqui é muito errado. Não tem que prometer boa vontade para o Bolsonaro se ele se comportar. Onde já se viu? Se ele continuar apoiando os atos golpistas, que ele responda. Existe lei para quê nesse país? Não acho algo aceitável que o STF fique prometendo benesses para o Bolsonaro se ele se comportar. Como se alguém ainda tivesse esperança que Bolsonaro agisse de forma civilizada. Bolsonaro nunca vai se portar como um ser humano normal. Ele vai continuar sendo um extremista, que ele sempre foi. Como se esse cara fosse alguma novidade. Esse cara está com esse discurso extremista dele há mais de 30 anos na política. E ainda nós temos que ver gente acreditando que Bolsonaro pode se comportar, pode desistir do seu golpismo agora aos 49 do segundo tempo. Ele não vai andar na linha. Vocês estão esperando algo que não vai acontecer. E prometendo que vai aliviar para o Bolsonaro, é isso mesmo? Eu espero que isso seja uma promessa somente do Gilmar Mendes. Que ele, Gilmar Mendes, um ministro do STF, esteja se comprometendo com o Bolsonaro. E não seja uma opinião, uma visão da corte. Porque, vamos falar sério, gente, isso aqui é grave. Onde já se viu a Corte Suprema do país negociar boa vontade com um ex-presidente que está fazendo ameaças à democracia? Bolsonaro, se comportando ou não, cometendo mais crimes ou não, tem que responder a partir do ano que vem. É óbvio que esse ano nada vai acontecer, mas também em 2022 já está acabando, e em 2023 ele que lute na justiça, que se defenda, vai ter direito. A nossa Constituição dá a todos os réus o direito à defesa. Bolsonaro também terá esse direito. Mas sem benesses, sem boa vontade. Onde já se viu uma coisa dessas? Como eu falei, espero que seja algo restrito a Gilmar Mendes e não uma opinião, uma visão do Supremo Tribunal Federal. Como diz aqui na notícia, no encontro com o mandatário, o magistrado, ou seja, o Gilmar Mendes, disse que Bolsonaro deveria exercer suas funções constitucionais. Além disso, destacou que ele poderia dedicar seus últimos dias de mandato a organizar a oposição ao presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, ao invés de questionar o resultado das eleições. É uma coisa até infantil, né? Você, a esta altura do campeonato, falar o óbvio para o Bolsonaro. Isso aqui, que segundo a Malu Gaspar, o Gilmar Mendes falou para o Bolsonaro, é o que qualquer um em sã consciência faria. Um presidente derrotado iria organizar sua oposição, oposição democrática. Registre-se. Oposição democrática. Iria aproveitar os últimos dias para fazer alguma coisa útil, para mostrar que está trabalhando. Um presidente normal, nesses últimos 2 meses, iria trabalhar ainda mais.
para mostrar que está ali por amor à pátria, está ali para servir o povo. É isso que se espera de um presidente normal, não do Bolsonaro. Ele não é um presidente normal. Bolsonaro é um projeto de ditador, é um extremista de direita. Nos últimos 2 meses de mandato, ele passou a trabalhar ainda menos. Ele que nos últimos 4 anos praticamente não trabalhou, agora piorou. Passou aí 3 semanas sem pisar no Palácio do Planalto, que é o local onde ele deveria trabalhar. Ficou escondido durante 3 semanas no Palácio da Alvorada, que é a residência do presidente da República, que, já que estou falando de Palácio da Alvorada, já deveria ter sido desocupado para que o palácio seja preparado para que Lula passe a residir naquele local. E o Bolsonaro continua lá dentro. Diga-se de passagem, empesteando o ambiente. Gilmar Mendes ainda sondou o humor do atual chefe do Executivo sobre a transição de governo e as manifestações. Ele relatou aos colegas de corte que Bolsonaro estava tranquilo, mas nem tinha interesse em discutir a questão do relatório e da ação do PL e também não demonstrou qualquer intenção de pedir que seus seguidores saíssem das ruas. E o Gilmar Mendes, aparentemente, continuou conversando com esse cara, tentando convencê-lo de ter consciência pelo menos uma vez na vida. Isso não vai acontecer, é claro. Mendes também conversou com o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, com o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, e com o ministro do Tribunal de Contas da União, TCU, Jorge Oliveira. No entanto, o tom das conversas foi diferente. O ministro apontou que, na prática, o governo Bolsonaro acabou e que o ideal seria que o presidente usasse os dias que restam para acabar com tumultos institucionais antes de deixar o Planalto. O Bolsonaro tem a intenção de fazer exatamente o contrário do que o Gilmar Mendes está recomendando. Ele vai aproveitar os últimos dias como presidente para aumentar os tumultos institucionais. É isso que ele vai fazer. O Bolsonaro não quer um ambiente tranquilo, de paz, para o próximo governo. Se Lula, mesmo com tudo que está acontecendo, de tentativa de golpe, de patriotários na frente dos quartéis, com toda essa instabilidade, a chance é de que ele faça um excelente governo. Imagina se o ambiente for propício, se as coisas estiverem tranquilas, normais, aí é que o Lula vai nadar de braçada. O Bolsonaro vai aproveitar esses últimos dias para fazer bagunça mesmo, é para tumultuar da forma que ele puder, da forma que ele conseguir criar tumulto e confusão. É o que ele vai fazer. Reitero, é até infantil esse diálogo do Gilmar Mendes com o Bolsonaro, essa tentativa de mostrar para o Bolsonaro o que ele deveria fazer como presidente. Me admira uma pessoa tão experiente como o Gilmar Mendes fazer um papel desses, né? E deixo aqui minha indignação com essa história de promessa de boa vontade ao Bolsonaro em 2023, se ele pedir para acabar com os atos golpistas. O Bolsonaro não tem que receber anistia. Anistia não, de jeito maneira. Ele não vai escapar da justiça brasileira e também da justiça internacional, porque ele tem processos lá em Haia, que ele pode ser condenado também por lá. Bolsonaro não vai escapar da justiça. Nem vem com essa história de anistia, com historinha de boa vontade. Boa vontade com quem jamais teve boa vontade com o povo brasileiro, né? Isso é inaceitável. Foram 4 anos de sofrimento para o povo, 4 anos de inflação, 4 anos de desemprego, 4 anos de desprezo à ciência, 4 anos praticamente de uma pandemia em que o presidente foi parceiro do vírus. Cadê a boa vontade do Bolsonaro? Com o povo, com a nação? Não teve, né? Aí vem um ministro da STF prometer boa vontade para o Bolsonaro se ele for um bom menino. Tá de brincadeira, né?
Fala sério.